Então, bem-vindos, né, a todos e a todas. Essa é uma sala muito especial, né, da Sub-Região Brasil, da Assembleia Intermediária da UDUCAL, de 2020. Né? Estamos aqui na presença do irmão Paulo Fossati, é o vice-presidente da UDUCAL Sub-Região Brasil, né, e reitor também da Universidade Unila Salle, Canoas. Né? Para quem não me conhece ainda, eu sou Guinarte Diniz, eu sou secretário executivo da Sub-Região Brasil, da UDUCAL, e também estou secretário executivo da ANEC, da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil. Fizemos uma pauta, né, para que a gente possa seguir a estratégia da Assembleia. Então, o primeiro item que nós gostaríamos de conversar com vocês aqui é a análise do cenário, né, os aspectos econômicos, políticos, adaptações na realidade frente ao Covid, né, que a gente até já iniciou aqui uma conversa paralela, né, sobre isso, os dados atuais, né, dos membros da Sub-Região Brasil, os projetos e ações da UDUCAL, o balanço da gestão e participação em 2019-20, atividades para a agenda de 2021. Então, eu passo a palavra para o vice-presidente, irmão Paulo Fossati, para que possa conduzir essa nossa reunião. Obrigado, Guinarte. Bem-vindo aos todos para esse nosso bate-papo. A agenda nos permite até 1h30, mas considerando que para o México e outros países é 9h, e para nós é o horário do almoço, nós, de fato, queremos ver se ao redor da 1h concluímos, para ter meia hora para esticar as pernas, tomar um café e nos preparar para as demais atividades. Da pauta. Mas é importante, sim, ao menos que no nosso bate-papo, no nosso diálogo, de uma forma também muito espontânea, já que somos amigos, nos conhecemos, é a única sub-região que todos são brasileiros, aqui todos somos ANEC, nós já temos um bom conhecimento do que nós estamos vivendo no Brasil, do que fizemos durante o ano. Ontem e antes de ontem já tomamos conhecimento mais próximo dos projetos da UDUCAL. E eu quero chamar atenção para um ponto. Nós temos na ANEC 89 IES. Das 89 IES, 17 são que não fatia apenas para as 17, mas divulgue nas redes sociais de toda a ANEC, convidando todas as nossas instituições para participarmos. Então, vocês vão ver no relatório aí antes das 15h, que nós vamos mostrar o que a ANEC e o UDUCAL Brasil fez em termos de atividades, ações. Por exemplo, tivemos a síntese do nosso relatório, vai dizer que nós tivemos 22 eventos e praticamente com 42 mil visualizações nas nossas redes sociais. Isso já diz do tamanho que é a ANEC, do tamanho dos nossos eventos e dos nossos compromissos. Dito isto, eu creio, Guinarte, que para o registro nós já estamos gravando, para depois passar para o Andrés, mas nós não necessariamente vamos seguir à risca toda essa projeção, mas nós podemos sim ir nos manifestando sobre o todo, repetindo o que o Guinarte diz, que nas nossas falas não precisamos todos contemplar tudo, mas nós vamos distribuindo aqui nas nossos registros. Já estávamos dizendo do cenário
econômico, político, adaptações. Já ouvimos isto de vários países, também vamos partilhar e vamos enviar o registro já de várias lives, várias situações que discutimos isso e já estávamos agora também tratando do tema. Dados atuais da sub-região, o que nós temos objetivos são 17 IES e todas elas, de uma forma ou de outra, participam de algum projeto ODUCAL, como nós vimos nesses 2 dias, e a Manuele apresentou um, por exemplo, coordenado por nós brasileiros. Número 3, os projetos e ações ODUCAL, linkado com o balanço da gestão e participação em 2019 e 2020, e sim, também ouvir porque o Andrés quer saber dos brasileiros que propostas nós temos para convidar os demais países para participarem conosco nas nossas atividades e como nós podemos nos integrar mais com estes países na Agenda 2021 e 22. Dito isto, nesse panorama geral, creio que agora podemos iniciar o nosso bate-papo e aqui as nossas secretarias vão selecionando, distribuindo as falas aqui nos registros conforme esses 5 pontos, para que nós não fiquemos preocupados em ter que falar de todos, ou agora falo do 1, do 2, do 3, do 5. Vamos misturando tudo que depois nós distribuímos na hora do registro. Tá bueno, meus amigos? E eu acho importante, quando falamos, nos apresentarmos, porque nem todos conhecem todo mundo. E aí, para a gente ficar bem à vontade, é importante dizer o nome, a IES, e seguir no nosso bate-papo. Pode ser por aí? Então, vamos lá. Começo eu, então. Fala, Eugênio. Tu que tem aula 1h30. Professor Eugênio, eu sou da PUC Minas, sou pró-reitor da PUC Minas em Betim e professor de cursos da licenciatura aqui na PUC, né, das ciências humanas, das biológicas, enfim. E coordeno a ANEC em Minas Gerais, animo a ANEC em Minas Gerais, colaboro. E dentro da ANEC de Minas Gerais, fico lá com o GT de esportes. O Guinar agora está me ajudando muito. Acho que, em síntese, é isso, irmão Paulo. Uhum. Eugênio, dos projetos, nós também podemos, os demais, depois ficarmos atentos, porque o Andrés me chamou a atenção que nós temos muito projeto bom e nós podemos convidar a turma da América Latina e Caribe a participar mais conosco. E eu mesmo me dei conta, depois da observação do Andrés, que se nós temos 42 mil visualizações dessas lives fantásticas desse ano, por exemplo, tratando inúmeros temas, eu estava me perguntando quantos likes são fora do Brasil. Isso nos diz que nós podemos sim divulgar mais. E o Guinart, anotar aí com a nossa comunicação, divulgar mais para toda a América Latina, porque, a exemplo da PUC Minas, da turma de Minas, o ANEC, faz um trabalho fantástico em todos os estados. Tem muita reflexão, muitas boas práticas que nós podemos levar para a América Latina. Verdade. Uhum. Aqui a Natália diz, ok, irmão Paulo, a Natália é a nossa responsável aí pela comunicação ANEC. Então tá, Natália, já está registrado aí para socializar, para valer o que nós fazemos. Se me permite, irmão Paulo, professor José Miranda, eu sou assessor de assuntos interinstitucionais e internacionais da Universidade La Salle, Canoas, e já venho acompanhando o irmão Paulo já há bastante tempo, então, nas ações da ODUCAL e também na ANEC no Brasil. Acho que esse ponto que o irmão ressaltou é extremamente importante,
diante das ações, principalmente comunitárias, sociais, que as nossas instituições desenvolvem, diante de que grande parte das universidades católicas latino-americanas desconhecem o que as nossas instituições no Brasil estão fazendo. Eu vejo que há uma articulação muito grande entre elas no contexto latino-americano espanhol, né, hispanohablante, mas talvez, justamente pela questão da língua, nós não estamos conseguindo sermos vistos, né, por parte deles. Então, acho que essa aproximação é bastante importante, né? Eu estou falando aqui especificamente nesse âmbito de ações sociais e comunitárias de responsabilidade social que nós desenvolvemos muito bem no contexto aqui das nossas universidades no Brasil, e que volta e meia eles não têm noção diante do que nós realizamos. Então, acho que temos que ampliar, arrumar alguma forma de melhorar essa comunicação entre essas instituições, né? Claro que tem vários tamanhos de instituições no contexto latino-americano, a gente, né, tem as pontifícias, que são instituições muito grandes, temos também instituições menores nesse contexto latino-americano, que são chamadas de universidades, mas na verdade são instituições muito pequenas, mas que realmente quase ainda não nos comunicamos de uma forma, né, de mais frequência no âmbito de divulgarmos realmente o que nós estamos fazendo no contexto brasileiro, como universidades católicas, no nosso contexto de comunidade. E aí eles não têm essa noção, né, do quanto realmente na prática nós hoje já somos ativos, né, no âmbito dessas ações, e aí gera um pouco de desconhecimento. Então temos que traçar alguns planos aí, talvez, de melhorar um pouco mais essa comunicação. Claro que ali na UDUCAL existem várias redes que agora recentemente foram constituídas, né, se vamos integrar de uma forma mais pontual essas redes, para que venhamos a conseguir realmente nos comunicar mais diante dessas ações que são planejadas, enfim, são realizadas no contexto, claro, de cada uma das instituições católicas brasileiras. Mas realmente, talvez, um dos problemas seja um pouco esse, a questão realmente ainda da língua, que talvez ainda, às vezes, não nos permite estar dialogando de uma forma mais pontual em alguns dessas redes que foram constituídas ali dentro da própria UDUCAL. É claro que, em âmbito de comunicação mais geral, já há todo um planejamento para nós aperfeiçoarmos mais essa comunicação, que tanto a ANEC vai nos ajudar, e também aqui a Universidade La Salle, a partir da participação da jornalista Maíra, que vai ficar responsável um pouco mais pela essa questão de comunicação na sub-região Brasil, mas especificamente no âmbito de ações concretas de que cada uma das universidades católicas desenvolve no contexto brasileiro, a gente está tendo uma certa dificuldade de levar isso para o contexto latino-americano. Então, eu tenho observado que a gente não está aparecendo, né? O restante dos países latino-americanos estão mais em diálogo e nós, de certa forma, estamos um pouco mais excluídos. É claro que é importante a gente considerar o Brasil é um continente, é um país gigantesco, então é normal a gente se voltar muito ainda para dentro, mas temos que ampliar um pouco mais esse diálogo no contexto católico latino-americano. Obrigado, professor Miranda. Irmão Paulo. Fala, Volmir. Com toda a tua sabedoria e com essa biblioteca atrás de ti, eu me curto. Pelo menos para cenário, né? Olha, eu queria me somar à reflexão aí do professor José Alberto, realmente, e aí no reverso um pouco, da parte de nos inserirmos melhor nas programações que eles fazem. Ontem eu fiquei bastante surpreso com a quantia de redes que já foram criadas pela UDUCAL, porque alguns anos atrás eram 2, 3 redes, a de bibliotecas, a de doutorados, que não conseguíamos entrar porque eles tinham um número de doutorados que exigiam, era bastante fechado. Eu vejo que agora eles abriram mais, flexibilizaram a participação nas redes do continente, e
no entanto, me surpreendeu. Não sei se eu tive algum, devo ter tido algum delay, porque eu não consegui acompanhar a criação deste conjunto de redes que aconteceram do ponto de vista continental. Então, acho que nós podemos intensificar um pouco mais isto, nos inserirmos um pouco mais, eles entre si, como bem falou José Alberto, proximidade de idioma, mas eles também são países menores, com uma outra exceção, e precisam um do outro, se integram aí, e nós aqui, com esse jeito continental, vamos tocando as coisas entre nós. Agora, tem um aspecto importante também, que gostaria de destacar. Sobretudo no Brasil, com o FAUBAI, o pessoal das relações internacionais, as equipes, elas atuam muito nestes convênios nossos, com tudo que é a universidade do mundo, mas não tem esse corte ou esta ênfase sobre as universidades católicas. Vocês que têm aí lasallistas, maristas, os jesuítas, então eles têm suas próprias redes e automaticamente as inserem suas próprias universidades também nessas redes. Isto fica mais fácil. Mas não é muito o nosso caso. A gente acaba ficando assim um pouco... quer dizer, as nossas assessorias das relações internacionais, elas acabam se voltando a dezenas, centenas de convênios com outras universidades do mundo, mas não com as universidades católicas. Então, talvez a gente deveria promover um encontro, se é que já não existe, dos assessores das relações internacionais das universidades católicas aqui do continente, pelo menos uma reunião virtual aí que se faça, eventualmente com a presença dos reitores ou não, mas que se conheçam e para que se compartilhe um pouco mais com as assessorias as redes já existentes estruturadas pela UDUCAL, porque serão eles, sobretudo, que vão provocar as reitorias, as instituições para isto. E esta flexibilidade que existe agora, para que centros universitários, faculdades participem, acho que também é uma nova possibilidade que se abre nisto. De modo que gostaria de sugerir para a ANEC que nós provocássemos um pouco isto com as nossas assessorias. Em geral, estamos muito bem articulados com a FAUBAI, mas que tem se nós quisermos potencializar essa gigantesca rede de praticamente 500 instituições de educação católica superior aqui em todo o continente, também Estados Unidos e Canadá, nós temos que promover um encontro mais amplo. A gente, em outras épocas, eu mesmo fiquei com alguma expectativa, por exemplo, da FIUC, que a FIUC induzisse, potencializasse um pouco mais a nossa região e integrasse um pouco mais o Brasil, uma vez que ela veio para o Brasil, ficou com sede aqui no país. Então, se levantou naquela ocasião uma esperança muito grande disto. Mas não foi, salvo o melhor juízo, o que aconteceu. Nós não tivemos uma integração mundial maior, ou sequer continental, com a FIUC tendo a sede aqui no Brasil. A sede em Paris, claro, mas com o presidente aqui no Brasil. Se esperava que a gente potencializasse muito isso. Foram 2 mandatos, mas está bem, isso é avaliação do passado. Acho, portanto, que temos que encontrar outros caminhos para uma melhor integração continental, seja para eles se integrarem conosco, mas também nós nos inserirmos melhor as redes que eles conseguiram estruturar. Obrigado, Volmir. Sobre essa questão, Fabiana já anota aí, e tu já tens um apoio aí do professor Miranda, que participa dessas redes internacionais todas para, principalmente, ver estratégias de como nos inserir mais. E sobre a tua grata surpresa dos projetos, Volmir, sim,
Tem duas questões aqui. Uma que a Uducal, de fato, saiu do discurso e foi para a prática. E isso foi uma luta de vários anos nas reuniões. Eles, por exemplo, querem mais IES no Brasil. E eu digo, eu tenho uma ANEC que, de alguma forma, sim, é autossuficiente. E se nós não tivermos projetos concretos para ver, também responder a pergunta, o que eu ganho com a Uducal, eu não vou além da ANEC me associar com o Uducal. Então, me venham com projetos concretos. Esse, por exemplo, que a Emanuele apresentou ontem, coordenados por nós, a ANEC, que o senhor acompanhou desde o início, estava muito preso lá no início, só universidades com número X de mestrado, doutorado, número de alunos, quem era universidade. Nós, coordenando pelo Brasil, quebramos todos esses esquemas. Agora, se é faculdade católica ou centro universitário, universidade, não importa, tu pode mandar onde tiver vaga e tu também pode receber, e tanto para mestrado como para doutorado. Quem está sócio na Uducal já participa automaticamente deste pacote todo. E a Manuele aí faz os registros e vai distribuindo as vagas que as universidades oferecem, e já é um programa que nasceu com sucesso enorme, porque tinha uma demanda represada de anos. Então, as associadas começam a ver que, de fato, os projetos ganham corpo. O que nós podemos, sim, eu me dei conta, divulgar mais, nos integrar mais. Por exemplo, aquele da identidade católica institucional. Estou vendo aqui a irmã Cláudia. A irmã Cláudia e o Frei Claudino promovem. Tudo beleza, Cláudia? Obrigado pelo vinho. Cecchini. Eu ganhei um vinho ontem da família Cecchini, dos 60 anos. Não vou mostrar o vinho agora, é perigoso. Mas a Cláudia faz um trabalho fantástico divulgando a identidade com os estados, visitando estados, lives e etc. E a Uducal está com um projeto de identidade católica liderado pelo Rodolfo, lá de Talca, Argentina. Cara, nós temos já conteúdo, temos textos, temos reflexões, temos práticas. Eles não nos conhecem o suficiente. Onde eu quero chegar? A diretoria está aprovando agora um projeto final de comunicação, porque coitada da Natália. O irmão Paulo manda 3 notícias num dia para a Natália, e ela não tem um critério para o filtro. O Guinarte manda outra, o Andrés manda outra. Coitada da Natália. Então, nós estamos buscando agora um bom projeto de comunicação que faça o filtro, que diga o que é notícia, quando vai chegar, como vai chegar, para que, de fato, a nossa comunicação seja mais efetiva. Porque esses projetos, por exemplo, da Uducal, nós divulgamos o ano inteiro, mas por que ele não surte efeito entre as 89? Porque ele vai na vala comum. E aí o irmão Paulo mandou uma notícia hoje da Uducal, meia hora depois entrou outra notícia, de tarde já entrou uma terceira de uma live, e o próprio irmão Paulo, no outro dia, já está com os e-mails tudo atrasado, e das 5 notícias da ANEC, ele olhou para uma ou duas. Então, a diretoria, o mês passado, trabalhou 2 reuniões intensivas em cima do plano de comunicação, com a ajuda do Jorge, que é um especialista na área. Creio que agora nós vamos desenterrar esse sapo da comunicação. Tá, Natália? Isso para te animar e não te criar mais problema. Duas pequenos comentários, irmão Paulo. Um eles, em geral, dos demais países do continente, exceto talvez Argentina, México e Chile, mas eles chamam tudo universidade. Eles não compreendem que as nossas faculdades aqui são maiores em quantidade de alunos, pelo menos, do que a universidade. Ontem mesmo, anteontem, aprovávamos mais filiações de universidades de diversos países que tinham 500 alunos. Que não são exatos, são faculdades. Pois é, quando eles colocavam limitadores para as redes, eles não entendiam que, porque tinha que ser universidades,
eles não entendiam que o Brasil, as categorias são bastante diversas. Agora, teve um ponto, irmão Paulo, importante, que foi da alteração do estatuto anterior, não esse último agora, porque também isso acho que atrasou muito a articulação da UDUCAL no passado. Os vice-presidentes, eles eram escolhidos, mas eles não eram presidentes de seus respectivos países. Era um representante, um reitor, um que não tinha, às vezes, articulação, inclusive aqui no Brasil, tivemos isso. Então, tinha o presidente da ANEC, mas tinha outro que compunha a diretoria da UDUCAL. E aí não tinha esse fluxo todo. Agora nós temos tudo para fazer a integração, porque está, vamos dizer, não é a palavra concentrado, mas converge na cabeça do presidente, simultaneamente ele está na diretoria como vice-presidente da UDUCAL. Então, essa foi uma boa solução também, fazermos essa integração do ponto de vista estatutário. Corrigirmos isso, que durante décadas ele era feito de um modo justaposto. E a mesma coisa acontecia com a FIUC. A FIUC também escolhia nomes assim soltos em cada continente e que depois não tinham aquela ressonância toda dentro de sua própria região. Ah, tá. Bem dito. Muito bem. Irmão Paulo. Fala, Dionei. Bem-vindo, Dionei. Estávamos com saudades tuas. Recíproca verdadeira. Bom ver o professor Volmir, o Eugênio, Guinarte, que agora é secretário executivo, hein? Parabéns, Guinarte. Sim. Da ANEC. Eu me associo às falas que já foram realizadas, em especial do professor Volmir, no seguinte sentido. Quando nós temos o evento da UDUCAL, todos nós saímos animados, né? Os vários projetos, a gente começa a visualizar várias possibilidades, e na medida que o tempo passa, a gente acaba se voltando para as nossas instituições, para a ANEC de uma forma geral, e a gente vai perdendo a vinculação, muitas vezes, né? Então, essa ideia da integração eu acho decisiva, fundamental nesse momento. Por outro lado, irmão Paulo, talvez o que nós pudéssemos fazer é selecionar alguns dos projetos que, de fato, a gente possa levar à frente. Né? De toda a gama existente, a gente seleciona um, dois, né? sem grandes pretensões, mas que, de fato, a gente possa estar integrado. Quando, aqui na Universidade de São Francisco, nós chegamos, a instituição estava um pouco afastada da UDUCAL. Com o passar do tempo, a gente foi aproximando. E, por exemplo, o que nós, enquanto instituição isolada, a gente visualizou? Qual é o projeto que nós temos condições, efetivamente, de fazer parte e contribuir? É a questão do intercâmbio. Então, o Brasil tornou-se um atrativo, não é somente do envio de alunos, quando você se relaciona com a Europa, com o Canadá, Estados Unidos, mas também de um receptor de estudantes da América Latina. Por exemplo, nós já temos algumas experiências aqui, principalmente na área da saúde. Então, alunos peruanos, argentinos, que vêm e conseguem fazer esse momento de intercâmbio. Ficam conosco aqui, alguns, no mínimo, ficam 6 meses, né? Mas a maioria fica 1 ano conosco aqui, e a gente consegue dar viabilidade. Mas o que foi interessante nesse processo? É que a gente não fez via UDUCAL. Foi naquilo que o professor Volmir falou, olha, foi via FOBAI, que a gente faz instituição via instituição, ok? Mas poderia ter essa coordenação mais ajustada, no sentido de dizer o seguinte, olha, quantas possibilidades existem. Né? E essas instituições, de fato, professor Volmir, não são grandes na sua maioria. Pela própria o aspecto regional, a característica do país. Então, muitas vezes, aquilo que para nós, 1000 alunos, não é uma instituição grande, dependendo da região, é uma instituição gigante, né? que ali tem. E também do envio de alunos. Por exemplo, a Colômbia está desenvolvendo muito na área das engenharias. Né? O Equador também. Eu tive a possibilidade de conhecer a Universidade Salesiana, a Politécnica Salesiana do Equador. É um fenômeno que eles estão desenvolvendo na área de engenharia portuária, ferroviária também, e que nós não conhecemos. Nós não conseguimos fazer essa integração de mostrar aos nossos alunos o quanto é possível. E aí, na maioria das vezes, a gente fica oferecendo o quê para os nossos alunos?
Portugal, Espanha, Estados Unidos, Canadá. Agora, quando a gente pensa do ponto de vista econômico, que, olha, compara o dólar, compara o euro, isso já começa até mesmo a perder o próprio interesse do aluno que diz respeito ao intercâmbio. Então, eu visualizo que a gente teria que escolher, irmão Paulo, 1 ou 2 projetos que, de fato, a gente possa operar de uma forma bastante significativa. Eu acho que a sua liderança naquele momento que foram feitas a apresentação das possibilidades do intercâmbio foi bastante significativa enquanto ANEC, né? E selecionar esses projetos e conseguir fazer na articulação ANEC que isso de fato possa acontecer, né? Eu vi várias lives, né? A própria ANEC aí preparou várias temáticas e eu acho que uma especial, Fabiana e Guinarte, poderia ser preparada nesse sentido. Ou seja, efetivamente, como é que a gente ajuda as nossas instituições a se preparar para um processo de intercâmbio? Que no fundo, professor Valmir, quando a gente fala de intercâmbio, as nossas instituições também nós não estamos preparados, né? Quando a gente pensa no modelo americano, no modelo canadense, que tem residência universitária, o aluno quando chega aqui, imagina ele vai alocar um espaço, só a burocracia da alocação de um imóvel, né? Como é que isso funciona? Então a gente quer conseguir dar com que isso funcione, com que isso tenha lastro. Eu acho que a gente tem aqui, enquanto ANEC, fazer esse processo de articulação com as nossas instituições. Esse é um projeto que eu visualizo que temos condições de efetivar e mostrar resultados depois de uma próxima assembleia da própria Ducal, né? Obrigado, Dionei. Bom te ouvir. Estamos anotando essas ideias todas e já deve ter mexido com o doutor Miranda aí, que há 15 anos só faz isso, internacionalização. No direito, na IES, viaja pelo mundo. E tu já tem aí um palestrante debatedor, Fabiana. Te dando mais trabalho, Miranda. Não era essa a minha intenção, hein, Miranda? O que o professor Dionei coloca é importante. Né? Fabiana, tu já tem o Dionei e o Miranda para levar adiante essa ideia. Excelente, irmão Paulo, já estou anotando aqui. E vamos entrar em contato com o professor Miranda, ele já nos conhece. Já exploramos dele, né, Fabio, outro dia desse, né, para entender um pouquinho da Uducal. Mas eu só queria contribuir, irmão Paulo, assim, depois que o senhor me passou essa tarefa da Uducal, eu sentei com a Fabiana, né, a gente já estava fazendo o planejamento da ANEC, e eu tive a oportunidade de ter uma pequena aula por parte do Andrés, né, ele apresentou para a gente os projetos da Uducal, e depois, com a fala do Miranda, com a participação dele há mais tempo na Uducal e todo o histórico que ele tem, ele nos apresentou muitas oportunidades e aí eu até comentei com a Fabiana que o foco nosso é incluir, a gente não pode duplicar, né? É isso que eu estou entendendo aqui, senão as nossas instituições também não vão conseguir participar de tudo. Mas nas atividades da ANEC, a gente já incluiu os projetos da Uducal e aí vem bem de encontro o que foi dito aqui, né? Um plano de comunicação forte, a integração dos projetos, quais são os projetos de interesse das nossas instituições, o GT de relações institucionais, né, internacionais, o projeto que a irmã Cláudia já está cuidando com o padre Marinoni, né, a respeito da pastoral, né, a pastoral universitária, eu vi, eu e a irmã Cláudia, a gente deu uma olhada no conteúdo muito interessante, né, então a gente consegue incluir no planejamento da ANEC, mas a gente precisa realmente, como o professor Dionei falou aqui, de um direcionamento específico do que a gente pode realmente abraçar nesse primeiro momento, para que a gente possa também conquistar as outras instituições que estão mais distantes, né? Nós temos 17, nós temos aqui hoje praticamente 4 instituições nesta reunião, né? Então a gente precisa realmente fazer essa reaproximação. Então, no plano de comunicação, eu entendo também que a gente vai ter que fazer isso, né? Então, está no nosso radar, sim, e se for aqui de consenso, a gente já sair com alguns pontos a mais, será bem-vindos, né, para a gente colocar no planejamento da ANEC. Irmão Paulo, 2 coisas. Eu estou aprendendo muito a primeira reunião que eu participo, via a Uducal muito longe da minha realidade enquanto gestor. Estou impressionado com, né, os 2 dias de assembleia, das
possibilidades diversas dessa interlocução e penso que, se caminharmos para essa proposta de escolher alguns projetos e nos articularmos a nível de Brasil, teremos mais sucesso, igual o senhor disse, de trazer outras IES, né? Já digitei para a Fabiana, a PUC Minas tem um setor de relações institucionais, internacionalização, muito danadinho, assim, muito eficiente de mandar alunos e receber. Então, a gente pode contribuir também. E depois eu entrei no site da Universidade Católica de Costa Rica e fui observar, e já estou seguindo o Observatório Laudato Si, já estou seguindo no Instagram e no Facebook, e me encantei, sabe, irmã Cláudia? E me encantei mesmo, assim, com esse Observatório Laudato Si, e toda hora que eu li uma notícia, vinha a imagem sua, sabe, irmã Cláudia? Assim, gente, a irmã Cláudia faz isso no Brasil, a ANEC faz isso no Brasil. E a proposta de um observatório brasileiro, ANEC, né, Laudato Si, não é nada mais diferente. Desculpe a minha simplicidade da fala, não é muito diferente do que a ANEC já faz nessa questão, né? Então, me impressionou muito a internacionalização e esse observatório Laudato Si, sabe, irmão Paulo? São os dois, até então, são os dois. Adorei os outros projetos, mas esses dois me encantaram, assim. É isso. É bem lembrado, volta àquela questão, nós precisamos integrar com o continente o que nós estamos fazendo. Porque, olha, esse teu exemplo da Laudato Si, ele é coordenado pelo reitor Fernando da Católica de Costa Rica. Ele faz um barulho enorme com aquilo. Sim. E eu digo, nós só com aquele documento que assinamos com o CNBB e Amazônia, nós já fizemos quase que o que eles estão fazendo e fazemos tantas coisas, mas qual é o problema? Para a realidade deles, eles fazem bem e fazem bonito. Para a nossa realidade, nós fazemos, só que fica entre nós. Por ser um país continental, a gente não está muito preocupado com essa cultura e talvez pelo idioma. Então, mais uma vez, reforça sim, e vamos olhar para a irmã Cláudia, porque tem dúzias de projetos sobre Laudato Si, identidade. Não precisamos inventar a roda, integrar e socializar o que estamos fazendo. Eu penso, bom dia ou boa tarde para nós, né? Mas, Eugênio, você, na qualidade de um bom professor de biologia, tinha que lembrar da Laudato Si, né? Isso é certo. Mas eu queria dizer que aquele congresso, aquele GT, lembram daquele documento que foi assinado no congresso da ANEC, lá em Cuiabá, universidades com a REPAN, com a ANEC, com a CNBB, agora foi criado, nós vamos fazer uma live dia 27 de novembro, e eu estava contatando hoje, algumas universidades, porque a ideia é apresentar um mosaico do que já existe no Brasil, ao menos uma amostra do que já existe no Brasil, tendo em vista esse assunto. E foi lançado um website. Então, nós temos um espaço, sim, ANEC, nós estamos muito presentes junto com a CNBB e com a REPAN, e eu penso que nos ajuda muito se nós conseguíssemos avançar nesta agenda, que é 2019 e 2029. Nós já poderíamos fazer o barulho, essa articulação com as universidades. Nós já temos alguns nomes, temos algumas coisas, mas penso, irmão Paulo, que isso poderia entrar, sim, como uma atividade junto ao Ducal, porque inclusive com a CNBB. Sim, perfeito, porque, olha, o padre Alex com o reitor Fernando lá na Costa Rica, eles fazem um movimento de fazer chegar a Laudato Si até em Roma. Inclusive, o Alex já apresentou na Fiuques, apresentou em Roma, faz um movimento enorme.
O que nós precisamos agora é nos associar a eles e, por exemplo, divulgar essa live para toda a Uducal. Isto é parte do projeto Laudato Si. Tranquilo. Natália, treina o teu espanhol aí e fique bem amiga do André. Natália, mais um ponto aí na nossa live, Davi, que estamos construindo. Vou ter que usar todo o meu portunhol agora, irmão Paulo. Vocês estão vendo que nós estamos dando aqui uma identidade internacional para a MEC? Sim, Eu, Davi, pela frente. Eu, Davi, com toda essa expertise aí, cara, tu vai conquistar a América Latina, Davi. Porque nenhuma live falha quando o Davi está no comando técnico. É fantástico. Muito bom. O que mais? Irmão, só para registrar a presença do secretário-geral da Uducal aqui na nossa sala, o Andrés. Opa, bem-vindo, Andrés. Hola, tal? hola. Hola, hola. Estoy... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón mi español, que todavía no hablo portugués, pero solo quería pasar a saludar y agradecer pues la participación de todos en esta reunión de la subregión y gracias por su compromiso con la Uducal. Estamos muy contentos de que Brasil cada vez cobra más fuerza, poco a poco, va cobrando más fuerza en Uducal y eso queremos seguirlo impulsando. Y muchas gracias, desde luego, al hermano Paulo, al hermano Evilacio, como vicepresidentes de esta región, y a Guinart, que ha sido una muy, muy agradable sorpresa para mí, encontrar su apoyo y su disposición para apoyarnos en ANEC. Es un hombre muy serio, Andrés. Bueno, pues es que estoy aquí atrás de ustedes, tengo la región andina y la región México-Centroamérica. Y acabo de salir de Cono Sur, entonces ellos son muy serios y me ponen a mí muy serio. Vine aquí un poco a bajar esa seriedad. Sí. Estábamos en este momento hablando de nuestra mayor integración con Uducal, analizando qué hacemos en los proyectos Uducal y tiene mucho diálogo entre ellos. O que necesitamos es, de hecho, comunicar más, divulgar más. Y ahora, en este momento, estábamos hablando, por ejemplo, del proyecto Laudato Si, coordenado por Fernando de Costa Rica, que tenemos un excelente trabajo Laudato Si en Brasil. Una decisión nuestra es con hermana Cláudia, que coordena, y nuestra comunicación, de inmediato entrar en contacto con Fernando. Por ejemplo, la próxima live final de este mes sobre Laudato Si en Brasil, involucrar toda la Uducal para ser una live de Uducal y no solamente de ANEC Brasil. Este es un ejemplo. Sí, yo creo de verdad que en la medida en que las universidades en Brasil, en este caso, se vayan descubriendo las redes que tiene Uducal, los observatorios, los programas, van encontrando áreas de interés y van a querer participar. Entonces, creo que una parte importante de las secretarías ejecutivas, de las vicepresidencias, nosotros, en la Secretaría General, es difundir lo que hace la Uducal, todos los programas, todo esto que hay, para que las universidades se interesen y participen más. Yo quiero decir algo, hay una impresión acerca de los problemas que tenemos en cuanto a los dos idiomas, el portugués y el español, y que eso hace difícil que podamos colaborar o encontrar mayor colaboración. Francamente, yo quiero decir que yo no hablo portugués y entiendo, creo que el 80% o 90% de lo que ustedes dicen, y me parece que ese no debería de ser un problema. Estamos en un siglo en donde esas cuestiones se pueden resolver relativamente fácil.
y podemos hacerlo viable. La verdad, yo agradezco que haya sido Portugal y no Alemania la que hubiera llegado a Brasil o aquí a México, porque entonces sí tendríamos un problema de idioma. Pero en este momento, y la historia nos dice que no deberíamos de tenerlo. Yo sí tengo mucho interés en que Brasil sea más activo en Oducal, y agradezco mucho el liderazgo de usted, hermano Fossati, y del hermano Evilásio, y claro, de Guinart ahora, para lograrlo. Gracias, Andrés. Vamos a trabajar bien para nos integrarnos cada vez más. Muy bien. Muy bien, gracias. Turma, temos mais uns minutinhos, mais alguma reflexão? A mim tocou muito, realmente, a questão do Observatório Laudato Si, viu, irmã Cláudia? Então, aqui nós abrimos, sobretudo na apresentação do Observatório, foi feito um comentário sobre a doutrina social, que ela não fique apenas uma exposição teórica, mas que se traduza com uma caminhada, não é? Com implicações para o país, para o mundo. Nós também abrimos um curso de especialização em doutrina social da Igreja. Um curso que é em sistema remoto, síncrono, e, para minha surpresa, foi um curso de especialização de uns 50 alunos, neste contexto de pandemia, uma procura grande. Já decidimos que vamos fazê-lo em forma de módulos e que depois vai ter, portanto, ano que vem mais uma turma que entra, e, portanto, sistema modular. Mas percebi que tem um interesse bastante grande pelo tema. Sim, outros MBAs, outras coisas, bem menos do que doutrina social da Igreja. E muita gente, assim, de bispos, que são alunos, padres, religiosas, que foi uma feliz surpresa. Bom, eu penso que esse pessoal tem um interesse imediato por uma live que vocês vão coordenar aí. De modo que estamos aqui abertos a isso, quem sabe a gente já integrar esta equipe na atividade que vão fazer, não só para live, mas para que possam ir um pouco ligando aquilo que eles estão já sensibilizados como conteúdo que estão estudando. O som do Volmir. Tu fechou o microfone, Volmir? Nossa! Ai, ai. Agora estamos te ouvindo. Ficando velho. Professor Volmir, mas ótimo, a gente agradece a sua trazer presente essa sua indicação. Eu diria que só nos diga a quem nos dirigir. Tá na bem. PUC Goiás, em contato, até porque, para dizer assim, é uma necessidade muito grande dos agentes de pastoral e professores de ensino religioso das instituições de educação católica do Brasil, porque qualquer coisa sobre esse tema, professor Volmir, porque qualquer assunto que diga respeito à partilha, à socialização, à paz, ao diálogo, há uma dificuldade muito grande por parte de alguns pais nas escolas. Então, o pessoal precisa ter uma boa fundamentação teológica, eclesiológica, para poder fazer frente a essa realidade que está por aí no nosso Brasil, né? Esse é um dos motivos, com certeza. Eu estou rindo aqui porque você, para entender, fez leitura labial, né? O que eu falei é que nós abrimos um curso de especialização em doutrina social da Igreja e que teve uma procura de todo o país. Para minha surpresa, foi o curso de especialização com maior quantidade de alunos. Dele tem participação, inclusive, bispos, padres do país todo, e seguramente eles estão interessados imediatamente no assunto desta live, mas também do observatório. Então, é gente que já está sensibilizada com o tema, e aquilo que foi alertado de não ficar também um estudo da doutrina social só teórico,
mas que possa acompanhar um pouco os dados atualizados dos macroproblemas internacionais, né, continentais e do próprio país. Então, se pudermos nos integrar nisto, e eu lhe passo o contato do coordenador do curso, para que essa live seja uma atividade complementar ao curso de especialização. Acho que já é um jeito de inserir a nossa... Já ganhou público para a live, Cláudia. Nós vamos trabalhar nisso. Juntos. Fora do mama, né, irmão Cláudio? Cláudia, eu te passei agora o WhatsApp do reitor Fernando da Costa Rica. Ótimo. Ele é muito simpático. E eu passei o contato do ele é um professor Eugênio. Sim, tu já pode direto entrar em contato com ele e combinar. Vamos falar espanhol. Vamos falar espanhol. Sim, por que não? Eu mandei, irmã Cláudia, no WhatsApp da senhora, o contato que o professor Eugênio passou aqui do professor Helder, tá? Tá ok. Tá bem, então. Obrigada. Nós estamos fazendo já network ao vivo aqui nessa reunião. Está muito legal. Mais alguma comunicação? Algum recado? Fabiana, tu que organiza a educação superior, diante desse cenário todo, alguma observação? Reitor Paulo Fossati, eu já fiz todas as observações aqui, então a gente já agradece antecipadamente por todas as disponibilizações da equipe, né? Vamos entrar em contato com as pessoas. Então, esse GT de relacionamento institucional vai ser criado, a gente vai articular aqui e convidar os reitores para que convidem as lideranças que estão à frente desses processos, para a gente dialogar sobre internacionalização e a melhor forma de fazer para as nossas IEs, né, considerando todos os aspectos. Uma outra questão que a gente gostaria de lembrar é que vai ser uma outra sala, né? Então, 13h30 a gente volta para a sala da Assembleia Geral, todo mundo. Tá? A gente colocou no chat aqui o link para lembrá-los. Ô, Fabiana. Sim. Irmão Paulo, não sei o que o senhor acha, mas para esse GT, que eu penso que pode dar assim uma projeção maior, e se o professor Paulo convidasse alguém da UDUCAL, que já trabalha nessa perspectiva, para compor o GT ANEC com a gente, aí a gente dava uma proporção diferente do nosso GT ANEC. O que você acha, irmão Paulo? Podemos sim, tranquilo. Porque aí já traz uma visão de América Latina e Caribe. E nos tira da visão brasileira. Boa observação. Uma outra sugestão aqui, que eu acredito que seja interessante, como teve essa questão da comunicação, né, que o reitor Volmir colocou muito bem, que a gente não sabe em que momento que a gente perdeu, quando começaram os projetos e tudo, eu acho que a gente pode fazer um contato, né, direto, inclusive por meio do Guinart, que é o secretário executivo aqui da UDUCAL no Brasil, para a gente compilar esses projetos, passar em português, né, para que as universidades conheçam os projetos e verifiquem junto às suas lideranças qual o projeto que realmente faz sentido para cada IES. Eu já tinha conversado com o André sobre isso, irmão Paulo, que é uma das grandes dificuldades nossa de conteúdo que eles mandam, é muito, e aí muitas vezes a gente perde muito tempo na tradução, né? Então ele ficou de verificar e traduzir e mandar para nós. Mas se ele não fizer, e aí a gente vai fazer pela ANEC, pelo menos aqueles mais importantes para iniciar o trabalho já 2021. Né? Eu acho que não dá para esperar muito, né? Mas a ideia é traduzir, a ideia da UDUCAL é traduzir tudo em português para facilitar. Inclusive, alguns e-mails, eles já estão fazendo isso, não sei se vocês observaram. E alguns que utilizam o próprio Gmail, o Gmail já tem essa ferramenta de fazer a tradução, né? Isso facilita a leitura dinâmica, muitas vezes você está ali no dia a dia. Isso eu conversei bastante com o André sobre essa questão da barreira, porque assim, muitas vezes a gente recebe a notícia, mas até você traduzir, você já passou para outra notícia que está muito rápido. Então, eu conversei sobre isso, né? Não é uma questão só de barreira da língua, mas é do tempo de você fazer a tradução ou ter uma atenção maior para fazer a leitura.
Tá bem? Anote isso aí para os nossos encaminhamentos práticos, então. É isso, gente boa. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Vamos para o intervalo. O Eugênio vai para a sala de aula. Amém. Boa aula aí com os teus pupilos. E nos Obrigado. encontramos 1h30 na Assembleia Oducal. Até mais. Até mais. Boa tarde. Tchau, até logo. Até Obrigado. logo. Bom almoço. Obrigado. Tá bom, Obrigada. Um abraço.